Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu tava... Essa semana, né? Eu tenho pensado um pouco para poder fazer as escolhas das músicas, né? E o Senhor, de certas maneiras, né? Ele tocou muito ao meu coração sobre a maneira como Ele fielmente está perto de nós. Como Ele continuamente, todos os dias, está sempre presente para nos ajudar, para nos vigiar, para ouvir as nossas orações e muitas vezes responder. E aí eu pretendia falar sobre isso aqui e ele trouxe uma palavra ao meu coração com relação a essa música. Lá em João 1, do 45 até o 50 mais ou menos, os irmãos podem ler depois, tem a história de como Natanael conheceu Jesus. Os discípulos estavam... Foi bem o inicinho, né, da questão do discipulado de Jesus. E aí Filipe chama Natanael e fala assim: então, disseram que acharam o Cristo lá de Nazaré. E aí Natanael fala: ué, de Nazaré? Mas será que sai alguma coisa boa de lá? E aí eles vão ao encontro de Jesus. Quando Jesus encontra Natanael, fala... se eu não me engano, ele fala que aí está um verdadeiro judeu, em quem não se encontra nenhuma mentira. As palavras certinhas dá para ler lá na passagem, né? Mas Natanael fala: o Senhor me conhece? E Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira. E aí eu fiquei pensando, cara, esse é um Deus que Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Aquilo que nós temos passado, a situação onde nós fomos, o nosso trabalho, a dificuldade, a luta dentro da nossa casa e nos nossos relacionamentos. Ele conhece cada detalhe, cada minucioso centímetro daquilo que acontece. Os olhos dele estão sempre sobre nós. E mesmo Natanael, quando estava sozinho numa figueira, aquilo ali não podia. Ele escondeu de todo mundo, mas de Deus ele não tinha como. E aí naquele momento, quando Jesus disse, ele falou: nossa, realmente o Senhor é o Messias. Ele fala: você crê porque eu disse que eu te vi, porque eu sei de uma coisa que você escondeu para todo mundo. E quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente acredita que é capaz de esconder aquilo que muitas vezes nos machuca, que nos afasta de Deus, que trabalha na nossa vida de forma contrária aos planos do Senhor. A gente acredita que isso pode muitas vezes ser escondido. Eu posso vir para a igreja, colocar uma máscara e dizer que está tudo certo, mesmo que tudo esteja caótico, e está tudo bem. Quando Deus é o Deus verdadeiro, que enxerga você por inteiro. Então que nessa manhã possamos meditar sobre a fidelidade do Senhor que nunca falha, amém? A igreja pode se levantar para cantar conosco? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor.
sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. E os olhos dele estão sobre nós o tempo inteiro, o que demonstra como o amor dele é constante. A palavra do Senhor vem dizer de que ele é o próprio amor. E nós conhecemos o amor por ser atitudes. Atitudes para mostrar o quanto Deus se importa conosco, o quanto Ele cuida de nós. Mesmo sendo inimigos, não é uma palavra difícil, porque Deus não tem inimigo, mas mesmo sendo contrários muitas vezes à vontade do Senhor, isso não o impede de nos amar, independente do que nós fizemos muitas vezes. E Ele tem ciúmes de mim, um amor furioso que deseja tudo para Ele. Ele quer o 100%, Ele não quer só uma parte de cada um de nós. E a fidelidade dele, o amor constante que bate e bate e bate na porta até que ela seja aberta, sempre nos dando a nova oportunidade de reconhecer o seu amor e se entregar por completo a Ele. Então que cada um de nós possa abrir o nosso coração nessa manhã, possa cantar sobre o amor de Deus, e que isso possa adentrar os nossos corações verdadeiramente, para que haja transformação real nessa igreja. Amém? Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. O teu amor é implacável, Senhor. Obrigado por nunca desistir de nós, por teu amor que nunca deixa que nós nos afastemos do Senhor, que não permite que a tua fidelidade fale conosco dia nenhum, mas que nos dá sempre a segurança de saber que somos amados pelo Senhor. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama
atraído pela redenção do olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama, sim, Ele ama. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença tão maravilhosa, que continua insistindo para que nós sejamos salvos pelo teu Filho. Ele me ama tanto, me ama. Obrigado, Senhor, por não desistir de nenhum de nós, por nos amar tão profundamente a ponto de sacrificar por nós, Pai. Que possamos responder a esse amor, nos entregando por inteiros, Pai. Ele me ama tanto, me ama. Fale do amor do Senhor. Perceba que Ele te ama tanto. Ama tanto, Ele ama. Sim, Ele ama. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar para o momento de ofertas. Cumprimento a igreja na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz, irmãos. Então, hoje eu estou designado para trazer a palavra, aliás, falar sobre o dízimo, né? E a oferta. Em Salmo 51, o Senhor diz que, que não precisa de nada de nós. Ele tem tudo. O Senhor é poderosíssimo para todos que Ele necessita. Não, Deus não precisa. Mas, aquele que quiser oferecer ao Senhor, ofereça o sacrifício de louvor. Esse sim, Deus se agrada do sacrifício de louvor. Mas em Malaquias já fala aqui, trazei todo o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem aí vossas Bíblias em 2 Coríntios, nesse capítulo 9. Então, Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E Paulo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, diz o seguinte: quanto à administração que se faz a favor do santo, não é necessário que vos escreva. Porque Deus do Velho Testamento não já tinha esse mandamento. Deus se preocupa muito com a sobrevivência do ser humano. Paulo falando diz que aquele que vive do altar, que está no altar, o que vive do altar. Então, é a vontade de Deus que haja mantimento na casa do Senhor. É da vontade de Deus, né? Então, aqui no versículo 7, cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza, nem com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É alegria. Nós tivemos a reforma do templo agora há pouco tempo. Isso onera valores, né?
Eu não sei mais ou menos quanto ficou. A igreja pode convocar-se para ajudar em todo o serviço da igreja. Mas quando se trata de alimentação de coisa para o ser humano, aí fica diferente. Sempre Deus preocupou com a vida do ser humano, trazendo alimentação, porque essa é a vontade do Senhor, que todos não passem necessidade. Quanto à construção, isso aí não, nós podemos fazer a ossada, trazer dízimo, trazer as ofertas, porque isso é para a igreja, para o templo. Mas quando se trata do ser humano em si, é muito mais preocupante. Trazei todo o dízimo a cada tesouro para que haja mantimento. E essa é a vontade do Senhor. Quem está no Evangelho, que viva do Evangelho. Então esse negócio de nós preocupar que... Não, as coisas de Deus é sempre muito claro, como o irmão deu agora, né? Falou, né? Trazei para a casa do Senhor, fazer aquilo que realmente nós precisamos fazer. Então, esse negócio de a gente estar preocupando com a cesta básica, deveria nós já sabermos disso. Que o irmão necessitado precisa ser recorrido imediato, é coisa rápida. Não podemos... Quanto às coisas, aí a construção, se essa, nós vamos buscar uma festa alçada, vamos buscar onde tiver. Porque não é secundário, mas é menos importante do que a sobrevivência do ser humano. Deus sempre preocupou com o ser humano. Veja os levitas, como Deus era tratado, todos eram tratados com essa vontade de Deus. Eu agradeço essa oportunidade e vamos orar pedindo a Deus misericórdia por mim e por todos nós, pela nossa família, e que vamos contribuir na casa do Senhor. Então nós sabemos que a igreja precisa de manter com as nossas ofertas e nossos dízimos todos os dias, né? Isso aí é um mandamento de Deus para conosco, Deus do Velho Testamento. Então por isso que Paulo não se preocupou nesse texto, só fala que tem que trazer. Ele mesmo não precisava dessas coisas, porque ele trabalhava, mas quando precisava também ele agradecia com Macedônia, falando com o pessoal de Macedônia, falou quanto foi importante a ajuda de cada um. Amém, irmão? Vamos orar? Amantíssimo e eterno Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus santo e maravilhoso, Criador do céu e da terra, Deus que não mede esforço para nos abençoar todos os dias, Deus é santíssimo, não apenas santo, mas santíssimo, e quer nos trazer a alegria de ser seus servos, servas, fazer a tua vontade e sempre satisfeito, Pai, na tua casa, cumprindo o teu desejo de vermos felizes, sobretudo com grande obediência e a santificação, sem a qual ninguém vos verá, Pai Santo e Deus eterno. Nos dá, Senhor, sabedoria e humildade para entender, Pai Santo, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor dá as ordens, e ela deve ser cumprida, meu Deus e meu Pai, dando sabedoria, Pai, buscando a Tua palavra cada dia. Eu quero pedir também pelo pastor que está fora, Pai, sua família, Pai, abençoa nos santos lugares, onde quer que eles estiverem, oh, Pai, toda a nossa igreja, Pai, abençoa o nosso país, abençoa todos nós, Pai, dá sabedoria a nosso povo, Pai, dando santidade, Pai, fidelidade e amor. Isso eu vos peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: reina em mim, Senhor. vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim.
Amém. Não é só um amor, por exemplo, como nós falamos, que nos observa, que cuida, mas Ele está efetivamente todo o tempo atrás de nós. Ele deixa tudo. Ele age com todas as formas. Ele fala com você todos os dias, mesmo que você não ouça. Ele fala com você através de um irmão, através de uma situação, através de um pensamento, através da palavra dele, através de qualquer coisa. E dia após dia, Ele vem atrás de nós. Dia após dia, esse amor implacável não nos deixa nos mantermos afastados do Senhor. É um amor ousado, um amor impetuoso, um amor incrível. E que possamos louvá-lo por esse amor tão maravilhoso. Amém? Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Poderoso amor. Grande, ousado amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as. Não tem nada que impeça esse amor de encontrar cada um de nós. Não tem nada que esse amor não faça para nos encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas. Um amor que vai até além dos limites, ousado demais para ficar esperando por nós. Traz-nos para as sombras,
vai nos deixar. A certeza de que esse amor nunca vai cessar em nos buscar. A certeza de que verdadeiramente Ele está aqui. E esse amor quer falar com cada um de nós nessa manhã. Um amor que não tem como a gente merecer, pagar ou recompensar a Deus por isso. Mas mesmo assim Ele nos ama com um ousado amor. Infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor tão profundo, pela Tua presença tão constante nas nossas vidas, e porque o Senhor nunca nos deixa. Que verdadeiramente o Senhor possa reinar nos nossos corações nessa manhã, e que o Teu amor possa falar conosco, ó Pai. Que verdadeiramente cada um aqui possa estar com o coração sensível a ouvir a Tua voz, e que em nome de Jesus esse culto seja para o Teu louvor e glória. Essa é a nossa oração, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por nós podermos ter a oportunidade de orar pelos nossos irmãos, né? É uma das coisas que o Senhor Jesus nos falou para fazer. Porque quando o Senhor Jesus estava com os discípulos, Ele falou, e inclusive a gente aprendeu isso no estudo bíblico: amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que a gente demonstra um amor? Nós, seres humanos, aprendemos a demonstrar amor associando a sentimento. Eu sinto bem-estar, eu sinto afinidade, eu sinto um carinho, eu sinto alguma coisa por aquela pessoa. Tem gente aqui até que fala assim, sabe? Meu santo bateu com dele. Pois é. Mas não é isso. Amor é como Pedro falou. É escolha. Amor não é sentimento. Sentimento muda. Emoção muda. A pessoa às vezes acorda de mal com a vida, porque quem de nós nunca acordou de mau humor? Levante a sua mão, por favor. Pois é. Nós somos movidos também pelas nossas emoções. E tem dia que a gente não está de bem com a vida. E aí, naquele dia que a gente não está de bem com a vida, a gente não está com a cara boa. Aí a outra pessoa fala, nossa, a pessoa foi tão estranha comigo, foi tão esquisita, não sei o que eu fiz por ela. Aí já fica meio azedo. Aí, acontecem coisas na vida da pessoa, você não sabe. E a pessoa ainda está com a cara feia. Nossa, aquela pessoa mudou tanto comigo. Ah, não. Eu não fiz nada para ela. Ah, nem vou mais falar com aquela pessoa. E aí você não fala. Você escolhe não falar. Você escolhe se distanciar. Você escolhe não amar. É simples, mas é complicado. Muito complicado. Porque você não chega na pessoa e fala, oi, tudo bem? Nossa, você está bem? Eu estou percebendo que você não está tão bem. Mesmo que a pessoa fale, não tem nada a ver com a sua vida. Tá bom? É ela que está sentindo isso, é você? Não, não é você. No dia seguinte, ontem eu falei com você, você não estava tão bem, você precisa conversar? Eu estou aqui disposto a te ouvir. De repente é só isso que a pessoa precisa. Alguém para que possa ouvir. Que a gente possa escolher amar com as nossas atitudes. Que a gente possa escolher amar com as nossas ações. É simples, mas é complicado, porque você tem que estar disposto. E enche o saco. Às vezes tem pessoas que não é disposta a ouvir. E tudo bem. Mas se você estiver disposta a falar assim, não, eu vou demonstrar meu amor por aquela pessoa através da minha ação. Eu não costumo ouvir, mas eu vou me dispor. Então lute para isso. Porque vai ter um momento ali na hora da conversa que a pessoa vai estar choramingando no seu ouvido, que você vai ficar assim, ai meu Deus, será que vai demorar muito?
Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. Ai, meu Deus, ai. O que eu vou falar para essa pessoa? Ai, nossa, e agora? Não precisa falar nada, só escute. Olhando no olho dela, para ela saber que você está conectada. Não é olhando no celular, não é... Não, olha no olho dela. E você não precisa dizer nada. Ao final da conversa, dê um abraço, se ela aceitar, e diga: Deus te ama, vai dar tudo certo. Só isso. Você sabe se vai dar certo? A gente sabe se vai dar certo? Não. Mas quando você ouve, você fala que Deus a ama e que vai dar tudo certo, Deus faz dar tudo certo. Porque sem você perceber, você está orando por aquela pessoa. Com a sua disposição de tempo, com a sua disposição de atenção, com o seu ouvido. Porque muitas vezes as doenças desse mundo em relação às psicologias e às psiquiatrias é porque a gente não tem mais quem nos ouça. A gente não tem mais quem se disponha. Porque cada um por si e Deus para todos. A gente não tem mais com quem conversar fielmente. Você não confia mais nas pessoas para você poder abrir a sua boca e conversar com ela. Você não confia. E aí o que acontece? Você se isola e as pessoas se isolam também. E aí o seu coração fica cheio, sua cabeça fica cheia. Você explode de alguma maneira. Na ansiedade, na depressão, nas síndromes que aparecem por aí. Porque você não tem mais alguém que possa te ouvir. Você não tem mais alguém que possa te acolher. E por que eu estou falando isso para vocês e para mim? O Pedro acabou de falar em relação ao estudo bíblico, que ele adquire conhecimento para saber responder às questões das pessoas que não conhecem Cristo. Nós, amar uns aos outros como eu vos amei. Como que a gente demonstra o amor para quem não conhece Cristo Jesus, como nós conhecemos? Fazendo isso que eu acabei de falar. Sendo ouvido para alguém que precisa. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brecha. Quem sabe o que é brecha? O que é brecha? Isso, um buraco, isso mesmo. Parabéns, irmão, parabéns, irmão. É um buraco, é um espaço, é uma distância. Isso. Aí fica um vão ali no meio. Fica um vão ali. E aí, nessa brecha, fica vulnerável. Porque fica um espaço. Ali pode passar coisas boas, pode passar coisas ruins. Porque está ali aberta. Está aberta ao léu. Igual essa porta está aberta. E aí, a palavra do Senhor, hoje que eu vou conversar com vocês um pouco sobre brechas. Eu vou falar um versículo. Vou falar um versículo lá que está no livro de Ezequiel, no capítulo 22. O irmão, quando tiver um tempo em casa, lê o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro bastante triste, porque Ezequiel foi um profeta levantado por Deus para poder falar com a nação, com o povo de Israel. E o povo de Israel estava tipo assim, ó, vou fazer bem assim. Sabe? Meio que tô nem aí. Assim. E Ezequiel conversava e falava para o povo o que iria acontecer com aquele povo. E aquele povo estava meio que... imagina que vai acontecer tudo isso. A gente está vivendo a nossa vida, nosso dia a dia.
Eu vou trabalhar, volto para minha casa, eu tenho minha casa para poder voltar, tenho meus filhos que estão estudando, estão trabalhando. Não, imagina que vai acontecer isso. Não vai acontecer isso que você está falando. E Ezequiel estava avisando, estava falando, estava conversando, e o povo simplesmente vivendo as suas vidas, sossegado e tranquilamente diante das problemáticas que tinha naquela época. Porque tem o contexto daquela época. Era uma época de guerras, era uma época que reinos invadiam reinos, que eles tomavam posse das terras, né? Tinha muita violência. Ezequiel 22. E aí, Ezequiel falou para aquele povo de Israel que se eles não se arrependessem, se eles não voltassem atrás, coisas terríveis aconteceriam. Então, é um livro muito triste, essa passagem. Essas informações que fala na Bíblia. Porque o Senhor, nesse versículo que eu vou ler para vocês, ele fala uma coisa muito séria. Lá em Ezequiel 22, 30. 22, 30. Se vocês lerem o capítulo 22 inteiro, vocês vão ver as profecias de Ezequiel para Jerusalém. E não são coisas boas, são coisas ruins. O capítulo 22 inteiro fala sobre isso. E aí Deus falando com Ezequiel, transmitindo para o povo, ele fala aqui, ó, em Ezequiel 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não me encontrei nenhum. E aí o Senhor fala o que ele iria fazer. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Então, essa foi a consequência de um povo que estava batendo de ombros para que o profeta estava falando em relação àquilo que Deus mandou dizer. E o Senhor, o próprio Deus, falou que ele procurou entre os homens alguém que erguesse o muro e que se pusesse na brecha diante dele, em favor da terra. O Senhor procurou, e naquela ocasião o Senhor não encontrou ninguém. Nós vivemos numa era em que a gente é consumido pelo poder desse mundo, pela correria, pelo trabalho, pela agitação, por tudo, pelo nosso dia a dia. Tem dia que a gente às vezes fala, meu Deus, precisava de 25 horas, precisava de 27 horas, mas porque as 24 não deu conta e você está exausto. E aí o Senhor fala aqui da questão de uma brecha. Uma brecha é um espaço entre duas coisas. Ela impede que dois objetos ou que duas pessoas que sejam ligados, que sejam unidos. Essa brecha impede que sejam unidos. E aí, quando o Senhor fala de se colocar na brecha, e ele não encontrou ninguém para se colocar nessa brecha, o que é uma afirmação muito triste que o Senhor fez naquela época, Deus estava basicamente dizendo assim, ó, precisei de alguém para orar, e não consegui encontrar ninguém que o fizesse.
Então tive de destruir a terra. Tudo que ele precisava e tudo que ele buscava no meio daquele povo de Jerusalém, que Ezequiel estava ali alertando, era uma pessoa para poder orar. E aí toda a terra teria sido poupada. Como são chamadas as pessoas que são levadas a orar em favor de alguém? Nós temos um ministério aqui na igreja. Intercessão. A intercessão não é só apenas daquelas pessoas que fazem parte daquele ministério. A intercessão é dever de todo cristão. De todo. Do jovem, do adolescente, ao ancião mais velho. Da criança que está aprendendo no culto infantil, até o mais velho. A intercessão é quando a gente ora, quando a gente pede em favor de outra pessoa. A intercessão, ela é a nossa porção de amor derramada na vida de alguém. A gente tem que parar de falar, eu só orei. Não é só. Eu posso orar. Não diminua. A oração é uma dose de amor que você derrama na vida do outro. Eu sou sustentada pela oração das irmãs dessa igreja. E eu sinto. Muitos irmãos aqui também são. E eu sinto. Porque a irmã me fala, eu aponto aqui quem é que ora. Não aponto, não sei. Eu sei, por intimidade, uma ou outra, mas eu não sei quem mais ora. Mas eu sei que ora. O Pedro falou em relação da certeza de termos um Deus tão grande, tão infinito, tão maravilhoso, que isso nos dá segurança de saber que Ele está no controle de tudo. Mas daquilo que acontece de ruim também, Ele está vendo o que acontece de ruim também. Ele está vendo. O Senhor sofre com os pequeninos dessa terra que sofrem. Só que o Senhor Deus, Ele não é um Deus arbitrário, que Ele invade a sua vida para que Ele possa agir. Você tem que buscar, porque você tem que querer. Ele não obriga você, Ele tem todo o poder, porque todas as coisas que você conhece no universo foram criadas por Ele. Tudo. O céu é lindo? Foi Ele que fez. As constelações são lindas? Foi Ele que fez. E aliás, a palavra dele fala que Ele chama as estrelas pelo nome. E elas vão e o atendem. Então, as estrelas têm um nome. Cada estrela do universo. Quem dirá você que foi feito à imagem e semelhança dele? Às vezes eu me desespero com as coisas que acontecem. Eu sou humana. Eu sou imperfeita e pecadora. Por isso, quando o pastor fala com a gente para poder trazer a palavra do Senhor para a comunidade, dá um frio na espinha. Não é porque eu não sou capaz, eu sou. Cada um que está sentado nesse banco é capaz. Porque o Senhor colocou inteligência e sabedoria na cabeça de cada um de vocês. O que basta e o que Ele gostaria é de disposição. Mas por que eu tremo nas bases? Porque não é a minha palavra. E porque eu sou pecadora. Eu sou pecadora. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja pior ainda. Mas eu não falo por mim, eu falo pela palavra do Senhor. E aqui nesse momento o Senhor procurava uma pessoa que pudesse orar e interceder por aquele povo. Uma pessoa. Na Bíblia a gente tem os intercessores. Abraão intercedeu por Ló.
Lembra de Ló, que estava em Sodoma e Gomorra? Quando o Senhor falou para Abraão que ia fazer em Sodoma e Gomorra, o que Abraão fez? Orou em favor do seu parente Ló. Abraão intercedeu pelo seu parente Ló. Abraão orou. Moisés subiu, ficou lá com Deus, trouxe as tábuas com os mandamentos. Quando chegou, viu o povo naquela bagunça toda, na idolatria, no bezerro de ouro, aquilo tudo. A maior bagunça, profanação e tudo mais. Moisés fez o que pelo povo? Moisés orou, intercedeu por aquele povo que aos olhos humanos não mereciam. Mas não somos nós os juízes. Não somos nós os juízes. Jesus, eu acho que isso é incrivelmente, assim, eu não sei a palavra para poder usar. Jesus na cruz. O que Jesus na cruz fez por nós? Jesus intercedeu. Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Jesus. Lá na história de Davi, teve Nabal. Era um rico, prepotente, soberbo, malvado, maldoso. E Davi, num momento lá da história, falou que ia matar Nabal. Abigail, sua esposa, ficou sabendo. Ele não era um bom marido, não. Não era. Porque ele era mau. A palavra de Deus fala que ele era mau. E Davi estava disposto a matá-lo. Abigail, sabendo que o seu marido iria morrer, ela correu diante do rei Davi. E intercedeu por seu marido, para que Davi não o matasse. E Davi não o matou. Não é porque eu tenho amizade com o irmão, ou deixo de ter amizade com o irmão, ou porque eu não conheço muito bem, ou deixo de conhecer, ou algum vizinho, não. E o Senhor ainda nos fala na palavra dele. O que a gente deve fazer pelos nossos inimigos? Orar. Aqueles que a gente considera nossos inimigos, né? É orar. Nós temos esse dever de interceder, de se colocar na brecha. O que pode ser brecha? Às vezes a gente até fala sobre isso numa conversa entre um irmão e outro. A gente às vezes fala sobre a brecha. Né? O que é brecha? Brecha, o irmão falou, é um espaço entre uma parede. Entre, né, uma parede e outra assim, é um espaço, é um buraco. Se é um espaço, fica vulnerável, fica aberto. E se Deus está falando de se colocar na brecha, é porque entre o homem e Deus, ou entre aquela pessoa, aquele irmão, aquela situação e Deus, tem uma brecha, tem um buraco que impede de ligar, impede de unir, de se comunicar. Impede. E aí a gente fala, às vezes, numa conversa, de se colocar na brecha. Ai, tem que se colocar na brecha, tem que se colocar na brecha. E o que significa isso em relação à palavra de Deus? Já que a gente está falando de oração. O que significa? Para você, meu irmão, para você, minha irmã, e para mim, Débora. Vamos falar sobre brecha primeiro.
Brecha, a gente acabou de ver que o irmão José ali falou para a gente que é esse buraco, que é essa distância. E para nós é uma distância entre o homem, entre a pessoa e Deus. Essa distância pode ser causada pelas fragilidades que a gente tem. Pelas fragilidades espirituais que a gente tem. Cada um de nós sabe da nossa fragilidade. Nós somos seres humanos, não tem criança aqui hoje. A criança talvez não saiba a fragilidade dela ainda. Porque ela ainda não tem condição de ter esse pensamento. Mas todos nós que estamos aqui, ou somos jovens ou adultos. No exame de consciência, quando a gente vai tomar a ceia, a gente faz aquele autoexame. E aí a gente olha para nós mesmos e pede perdão. É onde está a sua fragilidade. Sua fragilidade espiritual. Pode ser assistir o que não deve, falar o que não deve, comer demais. Pode ser preguiça, sono. Muito sono também, sabia que muito sono também é fragilidade espiritual? Muito sono tem a ver com a preguiça. Pode ser falta de vontade de conhecer a palavra. Porque você, por você mesmo, não vai querer conhecer a palavra. Porque a sua carne luta contra a palavra de Deus. A sua carne não quer que você tenha relacionamento com Ele. Por quê? Porque a sua carne quer ser fortalecida pela série, pelo anime, pela música, pela timeline que você passa assim, ó, direto. Sabe? Você não sabe nem o que você está vendo, mas você está vendo. De repente você vê alguma coisa, passou. Ali, ó. Acaba se tornando uma fragilidade na vida da gente. Acaba se tornando. Outras coisas que a gente precisa aprender a falar isso nas nossas orações. O Senhor fala que as nossas orações não devem ser palavras vãs, repetidas. A mentira. E olha, é a mentira. Não tem a mentirinha, nem a mentirona. É mentira. Não estabelece tamanho. É mentira. Ah, mas eu menti para o bem. Pois é. Mentira. Não existe bem na mentira. A raiva. Todos nós sentimos raiva. Todos nós sentimos raiva. Pode abrir uma brecha, dependendo de como você reage, de quanto tempo essa raiva fica dentro de você. Furto. Ai, irmã, que coisa feia você está falando. Olha, irmãos, quem trabalha em escritório, quem trabalha em escola, eu posso falar por mim. Eu tinha esse hábito. Sabe aquele durex? Aquele clips? Então, é da escola. É do escritório. Não é seu. E aí, quando te dão, olha, é seu, tá? Dado. Tudo bem você trazer para casa. Agora, quando não te dão, é furto. Ah, mas não tem nada a ver. É. Sabia que o nada a ver também é brecha? Os jovens falam muito isso, nada a ver. Ah, mas nada a ver, nada a ver. Será que é nada a ver mesmo? Cuidado com esse nada a ver. Ah, nada a ver, imagina, a irmã está radicalizando, isso é fanatismo. É muito radical uma coisa dessa. Ai, pelo amor de Deus, a irmã está sendo fanática religiosa. É religiosidade, religiosidade. Para pensar, leia a palavra, por favor. Aí depois de ler a palavra, você parar para pensar, a gente conversa. Língua. Língua é brecha. A palavra de Deus fala que a língua
pode matar alguém. Nos estudos a gente tem visto isso. Se a língua tem o poder de matar alguém, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, pensa o tamanho dessa brecha. Entristecer o Espírito Santo. Você entristece o Espírito Santo, deixando que todas essas coisas sorrateiramente pertençam à sua vida. Maldade e a falta de perdão. Irmãos, perdoar, eu acho, para mim, Débora, é um dos pontos mais difíceis. Mais difíceis. Porque eu sei que é importante, eu sei o que eu devo fazer. A palavra do Senhor fala, lá na oração que Jesus fez, perdoa o meu irmão assim como nós perdoamos. Perdoa no meu irmão a quem nos tem ofendido. E aí, eu tenho dificuldade de perdoar, por causa da dureza do meu coração. Eu tenho, igreja, dificuldade de perdoar, por causa da dureza do meu coração. Eu oro, por isso oro. Eu confesso ao Senhor, eu confesso. Eu confesso ao Senhor. Porque você precisa confessar. Sentiu inveja? Ah, é uma invejinha. Inveja branca. Quem já ouviu essa expressão inveja branca? Pois é. Inveja é igual a mentira. Não tem cor não, viu? Quem põe a cor aí é o mundo para poder fazer com que aceite. Inveja é inveja, ponto. E se a gente é humano, a gente sente. E eu estou falando essas coisas, não estou acusando ninguém, não estou aqui para acusar ninguém. A gente está conversando sobre essas coisas porque nós somos seres humanos, estamos no mundo que jaz do maligno e que muitas vezes a gente sente essas coisas, mas que a gente precisa, nas nossas orações, declarar ao Senhor. Senhor, eu senti inveja porque a fulana de tal, que eu acho que não merecia, foi promovida. Senhor, eu senti inveja porque o projeto daquela professora estourou. E o meu que eu fiz, ninguém falou nada. A gente precisa orar. Precisa falar e declarar. Quando você fala e declara, o inimigo não tem ação e nem munição para te acusar. Porque você falou para Deus. Se o inimigo chegar lá e falar, você viu a Débora? Você viu o coração dela ardendo de inveja por aquela professora? Deus vai olhar para ele e vai falar assim, eu vi. Inclusive ela já contou para mim. Ela já confessou. Aí já viu a cara dele? Ah, já confessou para você? Já? Ah, tá bom. A gente precisa se colocar na brecha. E vocês que estão aqui hoje, são aqueles que Deus levantou para poder ouvir. Ouvir essa questão de colocar-se na brecha. A gente está falando das nossas vidas. Mas existem as vidas dos nossos irmãos. Inclusive daqueles que não estão aqui hoje. Poderão ouvir a pregação através da filmagem. Mas eles não estão aqui hoje. E nós precisamos orar uns pelos outros. Porque é a maneira de nós amarmos uns aos outros. Se colocar na brecha. Você percebeu alguma coisa na vida do irmão? Você olhou? Você viu que ele não está bem? Ou alguma coisa te destacou o olhar? Ore pela vida daquele irmão. Ore pela vida do irmão. Se coloque na brecha. Se coloque na brecha. Porque todos nós temos essa capacidade. Ah, irmã, eu não tenho. Tem. Deus te capacitou e te capacita. Ele não vai lá e escolhe os mais fortes, os mais sabidos, os mais dispostos. Ele não vai lá fazer isso. Eu vou fazer uma seleção, uma classificação, escolher só os melhores.
Se fosse assim, ele não diria na palavra dele que ele capacita aquele a quem ele escolhe. Ele capacita. Muitas vezes, você é chamado a se colocar na brecha de alguém que está ferido e você está sangrando. Você está sangrando e você é chamado a se colocar na brecha daquele irmão. Você está sofrendo e você é chamado a se colocar na brecha daquele irmão que está sofrendo. Esse é o nosso papel. Quando você se levanta, se dispõe, apresenta o coração disposto a se colocar na brecha por aqueles que precisam. E quem precisa? Quem é que precisa de oração? Levanta a mão aqui, agora. Quem é que precisa de oração? Então, todos nós precisamos nos colocar nas brechas pelos nossos irmãos. Vocês convivem com a Zilda? Dorme, acorda, toma café, almoça, toma banho lá na casa dela. Vocês convivem com ela? Estão grudados nela o dia inteiro? Não. Vocês convivem com a irmã Jeane? Dorme, acorda, mora na casa dela, vive com ela? Não. A Luísa, que é uma jovem, convive com ela? Vai para a escola junto com ela? Vai para casa junto com ela? Vai fazer prova junto com ela? Não. Mas a gente sabe que ela precisa de oração. A gente sabe, ela é ser humano como eu, pecadora, imperfeita. A gente sofre porque o mundo faz a gente sofrer. Porque o mundo jaz do maligno. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter, sim, muito sofrimento. É ilusão aquelas palavras, aquelas pessoas que falam, olha, você vem para a igreja e se torna cristão, acabou-se os problemas da sua vida. Acabaram os seus problemas. Mágica, você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você vai ficar, tudo de maravilhoso vai acontecer. Vai cair assim um negócio sobre a sua vida que vai ficar igual aquela auréola do anjo brilhante que só vai dar você no mundo. Mentira. Desculpa aí quem está assistindo a gravação, é mentira. Não é assim que acontece. Não é assim. Se nós temos Jesus Cristo como modelo de pessoa, de intercessor, nós temos as histórias da Bíblia, nós sabemos das lutas que tem. Por quê? Mas por que, irmã? Você está me falando isso? Você jogou um balde de água fria na minha cabeça agora. Nós não somos iludidos pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sabe por quê que ela te liberta? Porque ela fala que você não está sozinho nessa caminhada árdua que é ser cristão. Ela fala que o Espírito Santo foi deixado na terra para te ajudar naquilo que você precisar, para você prestar um culto agradável a Deus e naquilo que você precisar de bálsamo, de consolo, de conforto, aqui. Para que você prossiga na caminhada, para que você insista, persista, até você atingir o alvo, que é Jesus Cristo. Não vai ser de um dia para a noite, porque é um processo. Todo processo na nossa vida tem dificuldades. Você precisa negar-se a si mesmo. Jesus Cristo falou isso. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Já negar-se a nós mesmos já é uma guerra. Não estou nem falando de luta. É guerra. Toma a sua cruz. O que a cruz nos lembra? O que a cruz nos lembra? De Jesus.
O que aconteceu naquela cruz? Morte e sofrimento. Então, irmão, que você possa estar assistindo, se alguém falou que você vai ser rico, milionário, que tudo vai resolver na sua vida, mentira. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Essa é a verdade. Mas você não está sozinho. E nós temos que dar o testemunho do que o Senhor faz na nossa vida. Então, nessa brecha que a gente se coloca, nessa brecha que a gente está aqui, é onde nós devemos demonstrar o nosso amor pelo irmão. Ser ouvido de quem precisa falar. Dar uma palavra para alguém que de repente precisa só ouvir, olha, Jesus te ama. Eu estou aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Jane. Vai dar tudo certo. É isso que a gente precisa falar. Dá um abraço no seu irmão físico, se você puder dar. Eu gosto muito de dar abraços quentinhos. Na época da pandemia eu sofri muito porque não podia abraçar as pessoas. Agora a gente pode abraçar. E vai dar tudo certo. O Senhor também fala aqui, ó, na palavra dele, que Ele tem bons planos para a gente, planos de paz. Ele tem. Então a gente tem que confiar nesse Deus maravilhoso. A gente tem que colocar nessas brechas para que a gente possa cumprir o chamado que o Senhor nos colocou. Deus procura pessoas dispostas. Então, qualquer um de nós pode se colocar na brecha de um por outro. Qualquer um de nós. A Luísa pode se colocar na brecha pela irmã Lucimar. O irmão Sebastião pode se colocar na brecha do Felipe. Cada um de nós pode se colocar na brecha um dos outros. A gente precisa chegar no outro e falar, irmã Conceição, qual é a sua brecha? Preciso fazer isso? Não. Porque todos nós levantamos a mão e dizemos agora que nós precisamos de oração. Então você fala, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes de todas as coisas. Então eu me coloco diante desse irmão, intercedo naquilo que ele precisa. Que o Senhor faça a sua vontade sobre a vida dele. E eu intercedo pela vida dele. Eu clamo por ele, meu Senhor. Nós somos chamados para isso, meus irmãos. E a sua oração não é só uma oração. A sua oração é demonstração de amor pelo seu irmão. Ame o seu irmão, assim como Jesus nos amou. Está escrito lá em João. Temos aprendido isso no estudo bíblico. Que nós possamos crer no poder da oração. Que nós possamos crer que a oração move Deus, move o coração e a mão de Deus. Que nós possamos crer que as nossas súplicas podem mudar o destino de uma vida. E o Senhor não está preocupado com banco, objeto, com riqueza, com coisas bonitas, com palavras bonitas. Ele está preocupado com aquela vida que possa ser resgatada e salva. Vidas são importantes. Que nós possamos nos colocar na brecha, interceder pelas vidas, interceder pelas famílias, pelos casamentos, para que nós possamos dizer que Deus possa achar essas pessoas, que Deus possa nos achar, que através da nossa intercessão nós possamos abrir caminhos, ou que nós coloquemos uma lanterna sobre aquela vida e que Deus possa achar aquela vida. Que nós possamos tapar os muros para evitar as destruições das vidas das pessoas de quem a gente ama,
de quem a gente conhece ou de quem a gente considera como inimigo. E como eu falei, é simples, mas é muito complicado. Muito complicado. Amém? Que todos vocês hoje possam sair daqui dispostos a se colocar na brecha pelos seus irmãos. Que vocês possam estar dispostos a se colocar na brecha pelos maridos, pelas famílias, pelos filhos. O tempo é de Deus. Não é nosso. Nós somos ansiosos. Ontem eu estava conversando com o Ícaro, porque o Pedro falou de, nos estudos bíblicos, ter a oportunidade de esclarecer dúvidas das pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem Cristo. E ontem eu estava conversando com o Ícaro sobre uma coisa que eu perguntei no estudo bíblico e o pastor me falou. E ele falou, nossa mãe, você me explicou uma coisa que eu tinha ideia, mas eu não tinha esse entendimento. Glória a Deus, você é uma mulher abençoada. Fiquei feliz? Fiquei. O nosso ego se infla quando a gente escuta coisas boas de elogio. Mas na hora eu falei, não sou eu, Ícaro. Porque eu sou pecadora. Não sou merecida. É o Espírito Santo de Deus. Que nesse dia, nessa hora, trouxe a oportunidade para eu poder falar com você e te esclarecer essa dúvida. Louvado seja Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Sabe? Então que nós possamos nos colocar nesse lugar de brecha. Para que a vida do outro possa ser salva. Para que ela não seja tragada, destruída pelo inimigo. Porque a maior vantagem, a maior vontade do inimigo que está ao nosso derredor é tragar as vidas que são de Cristo Jesus. É tragar as vidas das criaturas feitas à imagem e semelhança ao Senhor. E se nós podemos orar, interceder, mover o agir de Deus sobre a vida de alguém, através da nossa oração, que nós o façamos. Que nós o façamos. Porque eu tenho certeza que aquele que se coloca, aquele que põe, e no tempo de Deus, Deus faz a vontade dele e transforma, é galardão na sua vida. Então eu vou pedir para os irmãos, vamos orar? Tem uma oração em Efésios 3:14, que eu vou orar com os irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, conforme a Tua palavra lá, Senhor, através de Paulo, lá na carta de Efésios, eu oro, Senhor, meu Deus, trazendo a lembrança a estas palavras, ó Senhor, para que elas sejam realizadas, ó Senhor, meu Deus, no nosso meio, nos nossos corações e nas nossas vidas, ó Senhor. Daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão ouvindo, Senhor, meu Deus, essa mensagem. Eu oro para que com as gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça. Ele fortaleça no nosso íntimo, o íntimo do nosso ser, com o seu poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo Jesus habite em nossos corações, mediante a nossa fé. Eu oro para que nós, estando arraigados, estando ligados, estando alicerçados em amor, que nós possamos, juntamente com todos os santos, com todos os irmãos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, um amor que excede todo conhecimento, para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Senhor, conforme essa oração que Paulo fez em Efésios, Senhor, eu faço hoje aqui no meio de nós. Santo e poderoso Deus, eu clamo pela sua plenitude na vida dos meus irmãos e na minha vida. Para que nós, ó Senhor, meu Deus, possamos nos colocar nas brechas, ó Senhor, meu Deus, que são feitas, Pai amado e querido, pela loucura, Senhor, meu Deus, deste mundo, essas brechas que são feitas em nós, que nós possamos nos colocar, ó Senhor, meu Deus,
nas brechas, ó Senhor, dos nossos irmãos, que nós possamos nos colocar nas brechas daqueles que nós conhecemos, ó Senhor. Senhor, que a nossa oração seja nascida, Senhor, no nosso coração e seja falada, Senhor. Senhor, a Tua palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que nosso coração seja cheio de amor, seja cheio de Jesus Cristo. Tenha o desejo, Senhor, e a disposição. Somos pecadores, ó Senhor, meu Deus, imperfeitos, Pai amado e querido. Vivemos, ó Senhor, debaixo da graça comum que o Senhor despeja, Senhor, e despende sobre nós. Senhor, meu Deus, e que nós possamos responder a essa graça imerecida que nós recebemos, ó Senhor, orando e intercedendo pelos nossos irmãos, ó Senhor, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam, Senhor, arraigados, para que eles sejam, Senhor, alicerçados no amor que vem do Senhor, porque a palavra fala que o Senhor é o próprio amor perfeito. Esse amor perfeito, Senhor, que o pecado que nos contaminou, Senhor, naquele momento da queda, não nos permite compreender racionalmente, mas que pela fé, Senhor, meu Deus, nós acreditamos e nós, ó Senhor, meu Deus, nos confortamos, ó Senhor, na certeza que esse amor é conosco, que esse amor é para nós. E que o seu amor, Senhor, meu Deus, está presente em nós. Senhor, meu Deus, traz alegria ao coração dos meus irmãos, ó Senhor. Senhor, meu Deus, traz paciências, ó Senhor, na vida dos meus irmãos, ó Senhor, meu Deus. Abençoa-os, ó Senhor, meu Deus, aonde quer que eles forem, Senhor. Senhor, coloque as palavras que o Senhor deseja na boca deles, ó Senhor, meu Deus. Traz o discernimento, Senhor, nas suas inteligências, ó Senhor, no seu racional, Senhor, meu Deus. Traga sabedoria, Senhor, meu Deus amado e querido, para que eles possam, Senhor, compreender e entender, ó Senhor, meu Deus, o seu propósito para este mundo, Senhor. Porque a Tua palavra fala que lá no princípio o Senhor criou o mundo com um propósito. E que este propósito, Senhor, meu Deus, está sobre a vida de cada um de nós, que fomos feitos à sua imagem e semelhança, Senhor, meu Deus. E que hoje o aceitamos, o recebemos, ó Senhor. E clamamos, ó Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Que temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, que nos reconciliou contigo, Pai querido e eterno. Então nós clamamos, ó Senhor. Clamamos, ó Senhor, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos nessa caminhada para que a gente consiga insistir e persistir, para que nós possamos chegar no alvo, Senhor, que é Jesus Cristo. Senhor, queima os nossos corações, nos incomoda, Senhor. Assim como os irmãos lá no caminho de Emaús sentiu, Senhor, meu Deus, o seu coração queimando, que nós também sintamos, ó Senhor. E que acima de tudo, se nós não sentirmos coração queimando, se nós não recebermos resposta Tua, se nós tivermos o Teu silêncio, que a nossa fé em Ti nos sustente, sabendo que o Senhor vê tudo, que o Senhor está no controle de tudo, e que o Senhor é um Deus poderoso, como a nossa palavra acabou de falar agora nessa oração. Que não há largura, comprimento, e que não há altura que possa nos separar de Ti, e que o Seu amor é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos conhecer, Pai. Pai, abençoa os meus irmãos, os leve, Senhor, meu Deus, nas consolações do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor Jesus, Pai amado e Pai querido, esteja presente, Senhor, em tudo que eles fizerem durante essa semana. Que onde a planta dos vossos pés, ó Senhor, colocarem, que haja paz. Que a sua presença esteja, Senhor. Que tudo em que eles colocarem a mão, Senhor, sejam abençoados, Pai querido e Pai amado. Senhor, nós oramos, agradecidos a Ti, Senhor, pela oportunidade dessa manhã estar contigo. E que nós possamos permanecer contigo durante a semana. Que não seja apenas um momento no domingo, mas que seja uma constante durante a nossa semana, até nós nos encontrarmos na comunhão dos santos domingo que vem, Senhor. Pai amado e Pai querido, obrigada.
pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela salvação através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Estamos encerrando o nosso culto, meu irmão. Que vocês tenham uma boa semana, que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam, sim, ser brechas nas nossas vidas, que eu me incluo também no meio. Deus abençoe. Bom domingo, uma boa semana para vocês.